Se você não quiser se lascar na sua vida, em todos os aspectos, então estude. É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, galera. Meu nome é João Pedro, sou enfermeiro formado pela ESCS, estudante de medicina da ESCS também. Esse aqui é o meu canal em que eu falo sobre estudos, transformação de vida, trago algumas reflexões sobre mentalidade, né, formas de pensar melhor, medicina, e tudo relacionado a essa parte envolvida e tudo relacionado ao estudo, né? De certa forma, beleza? E eu tava conversando com os meus familiares hoje, principalmente minha mãe, e ela falou isso, né? Por que você não faz um vídeo sobre esse tema? Eu falei, cara, é muito interessante falar sobre isso, porque a gente tá vivendo uma época em que muitas pessoas pensam muito mais em fazer outras coisas, cara, serem influenciadoras na internet. Isso é meio contraditório, porque eu meio que sou um aqui, mas enfim, pensem em ser influenciadoras, e uma série de coisas aí que eu não tô afim de falar agora, que eu até fico com preguiça. Mas é como se o estudo estivesse ficando de lado mesmo. E assim, quantas portas da vida não se abrem porque você não está preparado? E esse preparo, ele é em todos os aspectos, mas eu estou pensando aqui no preparo realmente cognitivo, relacionado ao que você sabe fazer e o que você não sabe fazer, é, quais conquistas você tem, quais diplomas você tem, quais diplomas, né, você tem, quais cursos você já fez, o que você é capaz de fazer, você é especialista em alguma coisa, quantas oportunidades não passam pelas mãos das pessoas e muitas vezes oportunidades que mudariam a vida delas para sempre por conta da falta de um estudo, sabe? E assim, eu penso, sempre quando eu penso nisso, eu penso, cara, onde é que eu estaria hoje se eu não tivesse estudado? Porque eu sou uma pessoa que, cara, eu estudo muito já nessa vida. E eu confesso, assim, que o meu estudo ele começou para valer quando eu fiz 18 anos, né? Eu entrei no cursinho, fiz um ano de cursinho só, e ali eu pude ver a realidade da vida, assim, o quanto era difícil as coisas e tudo mais. E eu fui aprendendo, cara, ao longo desses anos até hoje, que as portas de coisas realmente grandiosas, elas se abrem por meio de um estudo e por meio de uma capacitação mental, cognitiva, emocional, lógico, física, tem que estar atrelado a isso. E por exemplo, basta pensar em oportunidades de emprego que não chegam até você justamente porque muitas vezes você não tem um inglês bom, entendeu? Você perdeu a oportunidade de ir para fora do país por um tempo porque o seu inglês não é adequado para lidar com aquela situação, com aquela chance que chegou, sabe? Quantas vezes pessoas que não têm estudo, não são estudadas, não sabem falar direito e tudo mais assim, não têm uma formação, não fecharam, não concluíram o ensino médio bem e tudo mais, são semi-analfabetas mesmo. Quantas vezes essas pessoas não são desrespeitadas pela sociedade, pelo governo, pelas pessoas mesmo, são desconsideradas, não são ouvidas. Isso é muito triste, pessoal. E é uma realidade, sabe? Eu convivo, assim, eu entro em contato muitas vezes com pacientes que não entendem alguns termos que a gente fala, algumas palavras que são um pouco mais difíceis, e tá tudo bem também. Só que, se eu tô falando para pessoas que, pô, têm acesso à internet, conseguem me ouvir, estão tendo essa chance, é porque são pessoas realmente que são diferenciadas e privilegiadas, né, já nesse aspecto, assim, pensando em comparação com essas outras pessoas. Então, vocês que estão me ouvindo, por exemplo, cabe a vocês realmente estudar de verdade para transformar a sua vida de uma forma única. Porque, por exemplo, basta uma aprovação em uma faculdade de medicina, por exemplo, a sua vida nunca mais ser a mesma. E daí, pô, 6 anos, se você não reprovar nem nada, você se tornar médico. Isso é incrível, cara. Isso é sensacional. Ou em outra faculdade, né? Pô, no meu caso foram 4 anos até eu me formar enfermeiro formado pela ESCS. Que isso, incrível. A segunda melhor faculdade de enfermagem do país. É, ou engenharia. Pensa, você tem que fazer, tipo... cara, se essa porta se abrir pra mim, a minha vida nunca mais será a mesma. Porque eu, em 6 anos, estudando, me capacitando mentalmente, fisicamente e tudo mais, vou ser outra pessoa, vou ser um profissional, vou ter uma carreira. Nossa, isso é muito incrível. Isso só vem por meio do estudo. E assim, é, quando a gente pensa nos estudos também, em não se lascar na vida, assim, pensando na qualidade do estudo, né, que você precisa ter, a gente tem que pensar em remuneração também. Pessoas que são é, mais estudadas, mais letradas, têm mais diplomas, têm mais qualificações, são mais requisitadas no mercado, elas são mais remuneradas e essas pessoas estudaram mais, se capacitaram bem mais, entendeu? Elas realmente empregaram um tempo ali aprendendo o que elas precisam aprender para, por exemplo, fazer uma venda melhor, por exemplo.
ou passar num concurso muito difícil para ter um salário aí de 15 mil reais, entendeu? Então, a remuneração está totalmente ligada à qualidade do seu estudo, a onde você aplica o seu estudo. É lógico que se você ficar estudando muitas vezes coisas que não tem muito valor na sociedade, né? Por exemplo, vou estudar sobre... Cara, que eu nem sei o que pode não ter tanto valor assim. Vou estudar sobre maçaneta de portas, só isso. Você é especialista em maçaneta de portas. Beleza, vai ser algo muito legal que algumas pessoas vão precisar de você. Mas não vai ser aquele negócio que vai realmente transformar a sua vida, entendeu? Mas quando a gente pensa assim, cara, eu vou ser um médico e vou ser especialista em cirurgia da coluna. Cara, muitas pessoas vão precisar de você, muitas pessoas vão ter doenças de coluna, doenças degenerativas de coluna no futuro, quando forem mais velhas, tudo mais, com o aumento do sedentarismo, tudo mais, até pessoas que praticam muitos esportes podem ficar lesionadas, né, ter hérnia e tudo mais. Então, o seu estudo, e pensando em não se lascar na vida, está relacionado exatamente a essa parte assim, cara, onde eu tenho que me qualificar? Que local eu tenho que alcançar? O quanto eu tenho que estudar? O quanto eu tenho que me preparar? Aonde eu preciso estar? Aonde eu preciso chegar? Por meio dos meus estudos, por meio da minha inteligência, da minha cognição. Até mesmo trabalhos manuais exigem uma cognição, uma visão 3D, passo a passo para você fazer determinada coisa, entendeu? Então, por exemplo, se você for um mecânico, ou trabalhar com engenharia mecânica, mas você está na parte mais operacional, você vai ter que estudar muito ali sobre a mecânica do carro, sobre como trocar determinada peça, porque não pode ser a outra, porque tem que ser essa, com esse diâmetro específico, desse material específico, enfim. Então, o estudo ele vai abrir portas para você de uma forma espetacular. Eu só vivi o que eu vivi hoje justamente porque eu sentei aqui e estudei, cara, e aprendi, e memorizei, e fui lá numa prova lá e acertei o máximo de questões, aí eu pude ser remunerado, trabalhei, fui respeitado, sou respeitado, estou sendo respeitado, estou sendo considerado, as pessoas me ouvem, o pessoal gosta das minhas ideias, o pessoal gosta das sessões de mentoria que eu aplico, aplicado no meu conhecimento, na minha vivência, os pacientes que eu atendo, eles elogiam o meu trabalho porque eu realmente pensei em algo meio estruturado para entregar para eles, porque eu estudei antes. Então, pessoal, tudo que está relacionado ao estudo para sua vida tem que ser pensado assim em você realmente garantir o seu lugar ao sol e garantir realmente uma vida plena, uma vida digna. E estudar é um privilégio. E você trabalhar bem no futuro também é um privilégio. Então aproveite as oportunidades e faça valer a pena, beleza? Então é isso, não esquece de curtir, de comentar aqui esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm interesse no processo, se alguém aí que está assistindo tem interesse no processo de mentoria para o Enem, é só me chamar aqui que eu vou estar atendendo vocês, conversando com vocês sobre como funciona o processo de mentoria. É um processo é um projeto, na verdade, que eu olho com muito carinho, porque eu sei o valor que ele tem, eu sei o potencial transformador que ele tem na trajetória dos estudantes, e eu acredito que realmente pode fazer muita diferença, beleza? Essa moto aí. Então é isso, pessoal, até amanhã. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha feito sentido essa ideia, e vamos nessa. Valeu!